Sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Essa famosa frase é de Jorge Paulo Lemann, um dos donos da Americanas e o homem mais rico do Brasil. Oi, gente, eu sou Fernanda Peretti, do canal Tá Sobrando Dinheiro, e hoje eu vou explicar pra vocês o que tá acontecendo com a Americanas e você vai entender porque eu vou fazer isso de uma forma muito simples. Bom, gente, antes de começar, é importante dizer que eu vou citar uns números aqui, todos eles eu coloquei a fonte aqui na descrição, tentei pegar dos sites mais conhecidos, tá? Então qualquer informação que você quiser a mais, estão em todos os links aqui na descrição. E antes também de eu continuar, por que você não se inscreve no canal? Porque aqui eu trago muito conteúdo para deixar sua vida rica de dinheiro, de significado e de informações gerais. Aperta no dedão se você tiver gostado do vídeo, que isso aqui me ajuda bastante. Me deu trabalho fazer esse vídeo aqui para te deixar inteirada. Agora, se você já é inscrito, está sempre por aqui, que bom te ver de novo. Então vamos lá. Existe um fundo chamado 3G Capital, que tem 3 sócios: Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Teles. Eles são donos desse fundo e dentro desse fundo tem várias empresas, como a Embev, que é dona de várias marcas de cerveja, uma empresa de alimentos, que é a Heinz, que tem ketchup, maionese, tem também uma empresa de alimentos, Burger King, dentre outras grandes aí do mercado. E uma delas é Americanas. Eles possuem 31% de ações das lojas Americanas, então eles são os principais donos dessa empresa. Tudo estava indo muito bem, a Americanas era uma empresa muito grande, muito respeitada, está listada na nossa bolsa de valores. Aí entraram duas novas pessoas para trabalhar dentro dessa empresa da Americanas, um CEO e um CFO. O CFO é financeiro, o CEO é um geral, que era respectivamente Sérgio Rial e André Cofre. Eles entraram na empresa e por aproximadamente 10 dias depois, eles pediram renúncia e veio a público que a Americanas estava com um rombo de 20 bilhões de reais. Aí você diz, nossa, mas o cara precisou de 10 dias para descobrir isso, então o que estava acontecendo? Vou explicar para vocês o que acontece. Depois de mexer todos os pauzinhos ali, viu-se que o rombo não era de 20 bilhões, era de 43 bilhões de reais a mais de 16 mil credores. Vamos entender o que a Americanas fazia que ocasionou esse rombo. E era uma coisa muito fácil de não acontecer. E eu não sou economista, não sou contador e entendi perfeitamente que é um absurdo as pessoas não saberem o que estava acontecendo. É óbvio que elas sabiam. E olha o que era feito. Eles compravam produtos de fornecedores, esses produtos os quais ficavam no estoque ou então eram já revendidos para as pessoas que compravam da Americanas. Quando esses fornecedores vendiam esses produtos para a Americanas falava assim: o banco X paga esse meu fornecedor e como ele vai receber uns 90 dias antes do que eu pagaria para ele, faz uma negociação e paga com desconto. Até aí tudo bem. Então o cara tava lá, eu tô vendendo 100 televisões para Americanas, eu teria que receber 100 mil reais. Sei lá, gente, tô chutando um número, tá? O banco ia lá falava assim: olha, já que eu vou te antecipar esse pagamento, me dá um desconto aí. Ele dava um desconto, pagava o fornecedor saía muito bem, obrigado. Aí, o que a Americanas fazia? Nesse caso, então, a Americanas estava devendo ao banco, que fez o pagamento desse produto por ela. Só que o que ela fazia? Ela não contabilizava que ela estava devendo o banco. Então, nesse momento, começou-se a somar muito dinheiro devido a bancos. Agora, como é que você não coloca dentro do seu orçamento que você não pagou os bancos que anteciparam pagamentos para fornecedores? E é isso. E eu, Fernandinha, que não sou ninguém na fila do pão, sei que isso não existe. Como é que você não deixa uma parte tão importante da contabilidade para fora? E nos números da empresa simplesmente não eram lançados esses débitos que a Americanas tinha com os bancos. E quando entraram esses novos dois profissionais, eles viram que se falava: como assim isso aqui não é lançado? Tem um rombo na empresa e a empresa estava simplesmente dizendo que estava tudo lindo e maravilhoso. Aí depois foi se apurar quanto que as lojas Americanas estavam devendo e para quais bancos. Sente o clima. Estavam devendo 4,7 bilhões para o Bradesco, 3,7 bilhões para o Santander, 3,4 bilhões para o Itaú, 2,5 bilhões para o Safra, 1,9 bilhões para o BTG, 1,3 bilhões para o Banco do Brasil, 0,6 bilhões para o Daicoval, 0,4 bilhões para o Votorantim e 0,3 bilhões para o Banco ABC. Então, gente, era muito dinheiro devido para banco que simplesmente não era lançado na contabilidade da empresa. E dentre esses bancos, só para vocês entenderem, o montante devido, ele é mais representativo para um banco do que para o outro. Então, o banco que mais sofreu foi o Safra, depois o Daicoval, depois do Banco ABC, depois o Santander, depois o Votorantim, depois o BTG, Bradesco, Banco do Brasil
e Itaú. Então, quer dizer, por mais que o Bradesco está com o maior crédito a ser recebido, não é o banco que mais está sofrendo. Então, no caso, o maior tombo foi para o Banco Safra. Então, para os bancos, Americanas está devendo 18 bilhões. Pensa o resto dos credores que ainda vai chegar a 43 bilhões. Aí você me pergunta, Fernanda, como é que os maiores acionistas não sabiam o que estava acontecendo na empresa? Aí eu vou ler para vocês aqui o que a Mariana Maduro, que é professora de Direito Societário e Mercado de Capitais da IBMEC, falou. Certamente gera desconfiança, né? O fato de ninguém saber que tinha esse rombo na empresa. Uma vez que se cogita que os acionistas de referência, né, que são os três, o Lehman, Sicupira e Teles, já sabiam da prática, essa prática de não pagar os bancos. Inclusive, atualmente, Sicupira e Paulo Alberto Lehman, que é filho do Jorge Paulo Lehman, são membros do Conselho de Administração, cujo dever inclui justamente fiscalizar e aprovar as contas da diretoria. E essa 3G Capital, fundada por esse trio bilionário, já esteve no controle de outras empresas que tiveram problemas contábeis ou estratégias de negócio financeiramente agressivas. Noticiado como Banco Garantia, que é uma empresa lá de antigamente que começou a comprar um monte de empresa. E então, as lojas americanas, para não entrar em falência, pediu a recuperação judicial e ela foi aprovada. Agora ela tem 180 dias de prazo para não pagar o que está sendo devido, para se organizar financeiramente, para então tentar se restabelecer. Os três sócios dizem que vão fazer de tudo, inclusive injetar dinheiro, para que as operações americanas continuem normais. Aí eu vou ler para vocês aqui um trecho da nota das Americanas. A administração da Americanas vem a público informar que seguirá operando normalmente dentro das novas regras de recuperação judicial, cujo um dos objetivos principais é a própria manutenção de empregos, pagamento de impostos e a boa relação com seus fornecedores e credores e investidores de forma geral. Engraçado é que eles vão fazer agora o que eles já deveriam ter feito há muito tempo e o que gerou toda essa bagunça. Então a gente precisa torcer para que a empresa consiga se reerguer, não pelos seus sócios, mas pelas pessoas que dependem dessa empresa. São 44 mil funcionários, 25 são fixos e 15 mil temporários, só que pessoas que dependem indiretamente da Americanas, que trabalham diretamente com elas, são 100 mil pessoas. Então seria muito ruim para a economia e principalmente para essas pessoas se a empresa realmente falisse. Agora você pergunta, Fernanda, eu sou acionista da Americanas, o que eu faço, Jesus? Tem como eu processar a empresa? Bom, gente, não é tão fácil processar uma empresa quando ela entra em recuperação judicial. Se você comprou há pouco tempo, tem como provar que você foi enganado, ludibriado a comprar essas ações agora, pode ser que você consiga, mas não é um processo fácil. Vamos entender a variação de preço das ações da Americanas nessa bagunça toda. Bom, vocês estão vendo aí na tela que as lojas americanas levam um tombo que hoje, no dia 20 de janeiro, as ações estão custando 66 centavos. Ó, no dia 11 de janeiro, antes de levar um mega tombo, ela estava custando 12 reais. E pela empresa ter entrado em recuperação judicial, as ações das americanas saíram de todos os índices da bolsa. Porque assim, gente, são várias empresas dentro da bolsa, né? As maiores delas formam um índice que acompanha a variação de preço delas. Como a empresa Lojas Americanas, assim como a Oi, está em recuperação judicial, elas saíram desse índice e agora elas só ficam ali patinando, porque quem tinha dinheiro ali, com certeza perdeu, porque a queda no último mês, no valor das ações, foi de 92%. Então, se você comprou as ações há um mês, você simplesmente perdeu 92% do valor que você investiu. Aí eu achei uma informação aqui curiosa, que em dezembro, os ativos da empresa fecharam em alta de 11%. E a gente vai vendo aí que teve uma movimentação muito estranha antes de sair esse fato relevante. Então, quer dizer, tem gente que sabia o que ia acontecer, que comprou, depois vendeu, enfim. Tem sempre alguém fazendo maracutaia por trás, né? Infelizmente. Aí você me pergunta, Fernanda, o que o Nubank tem a ver nessa história? Então, deixa eu explicar para vocês. O Nubank tem um fundo de investimento, que nada mais é que um fundo que tem um gestor que vai fazer algumas compras e vendas de produtos financeiros com o seu dinheiro, com os cotistas que compram cotas desse fundo. Inclusive, ele é o maior fundo do Brasil, com 1,2 milhão de cotistas. Ele tinha dentro da sua carteira, que é inclusive 1% da carteira, eram de debêntures da Americanas. E o que são debêntures? Quando uma empresa precisa de dinheiro, ela pode fazer um empréstimo no banco, ela pode abrir capital na bolsa, ou ela pode emitir títulos de dívida chamados debêntures, que ela vende para pessoas que vão emprestar dinheiro para ela e ela vai pagar juros para essa pessoa na data combinada. Isso é muito comum de existir. Porém, as debêntures não têm proteção do Fundo Garantidor de Crédito. Se você compra uma debênture, a empresa fale, tchau, dinheiro, você não recebe de volta. Então, dentre os papéis comprados nesse fundo pelo Nubank, tinha 1% de debêntures
debêntures da Americanas. E todo dia os produtos que estão dentro de fundos precisam ter o valor do dia, né? O preço do dia. E como as Americanas entraram em recuperação judicial, o preço dessas debêntures despencaram, porque ninguém vai querer comprar. Se algum dia o fundo quiser vender essas debêntures por agora, ela vai perder dinheiro. Por isso, quem tinha dinheiro nesse fundo acabou vendo o seu patrimônio diminuir um pouquinho. E qual é o problema do Nubank, Fernanda? Ele não tinha como saber que a Americanas ia falir. É óbvio, ele não sabia mesmo, assim como vários outros fundos que também tinham esse papel dentro do seu rol de títulos. O problema é que o Nubank vendia esse fundo para as pessoas guardarem suas reservas de emergência. E aí que está o erro do Nubank. Você nunca pode comprar títulos de dívida de alto risco para alguma coisa que você precisa ter o risco baixo. É a sua reserva de emergência. Sua reserva de emergência tem que ficar o quê? No RDB do Nubank, que investe em títulos do Tesouro, que aí sim são títulos de pouco risco, de baixo risco. Então, o grande problema do Nubank não foi ter na carteira desse fundo as debêntures da Americanas, era ter vendido esse fundo para as pessoas guardarem sua reserva de emergência. Então, se você precisa sacar seu dinheiro agora, com certeza você vai ter visto ele diminuir um pouquinho. Esse foi o envolvimento do Nubank nessa catástrofe aí da Americanas. Bom, gente, é isso que está acontecendo com a Americanas. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. A Americanas ainda tem que apresentar uma forma de recuperação e eu realmente espero que dê certo e que ela volte a ser uma concorrente saudável no varejo, porque eu acho que quanto mais concorrentes a gente tem na economia, melhor para nós, consumidores. E, obviamente, melhor também para quem trabalha, para quem depende das lojas Americanas para ganhar dinheiro. E também deixa aqui embaixo se você tem mais alguma dúvida, se você tem mais alguma informação para nos passar, obviamente com fonte confiável. Então, fui, um beijo!